Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez mais um gameplay do jogo O Sonho e o Espelho, que tem o subtítulo de Um Jogo Narrativo de Perguntas e Respostas. Esse jogo aqui, ele é baseado num jogo chamado In the Woods, que ele é exatamente isso. Qual que é a proposta dele, né? Ele apresenta um cenário. Depois, em cima desse cenário, ele faz várias perguntas e você tem que responder essas perguntas com a primeira coisa que aparecer na sua mente, e assim a história vai se construindo. Então ele não tem nenhum fator aleatório, você não usa oráculos, você não usa dados, você não usa cartas, você está sozinho com a sua criatividade, né? E esse é um jogo que eu escrevi e eu playtestei umas outras aventuras para poder montar esse, mas as aventuras que estão aqui, se é que dá para chamar de aventuras, vamos chamar de cenários, eu não joguei nenhuma ainda. Então vamos lá, vamos fazer a primeira, vamos chegar lá. Então basicamente é bem simples. Você tem um cenário. Olha só, o primeiro cenário é a ponte e o abismo. Deixa eu ver se eu consigo me diminuir aqui. Eu não sei porque eu não estou mais diminuindo, então eu vou lendo aqui, ó. A ponte e o abismo. Vou ler o cenário, depois aí vai vir as perguntas, e aí uma pergunta vai puxando a outra, e você não pode usar nenhum tipo de oráculo, você não pode fazer rolagem nem nada. Deixa eu só tomar aqui um golinho, que a garganta tá meio ruim hoje. Então vou ler o cenário, hein? A ponte e o abismo. A ponte de pedra se estende diante de você, desgastada pelo tempo e pela chuva. Sua superfície está coberta de musgo escorregadio e rachaduras profundas atravessam como cicatrizes. Ao longe, o som de água corrente ecoa, mas quando você olha para baixo, não há rio. Apenas um abismo sem fundo que parece devorar a luz. O céu acima é uma coleção infindável de nuvens escuras e uma luz pálida as espreita. No final da ponte, uma figura encapuzada espera, imóvel, como uma estátua. Algo em você hesita, algo em você quer avançar. Então vamos lá começar o nosso gameplay. O que fez você chegar a essa ponte? Pergunta 1. Bom, eu estava caminhando por bastante tempo e eu estava cruzando por umas paisagens meio áridas. É tudo que eu me lembro até agora. É como se eu estivesse sem memória, caminhando por paisagens áridas, de árvores secas e muita pedra, muita rocha e muito cinza. 2. Há algo que você carrega e teme deixar cair no abismo. O que é? É uma fotografia. Eu estou carregando uma fotografia e nessa fotografia tem um grupo de pessoas e eu estou nesse grupo de pessoas. Mas eu, a princípio, eu não reconheço quem são essas pessoas. Eu só tenho certas flashes de lembranças. Pergunta 3. Qual é o primeiro pensamento que passa pela sua mente ao ver a figura encapuzada? O meu primeiro pensamento é que é a morte personificada, é ela, é a imagem da ceifadora. Esse é o primeiro pensamento que me passou quando eu estava lendo o cenário. Você sente medo ao atravessar a ponte? Sim, com certeza. O meu personagem está sentindo bastante medo, eu estou sentindo bastante medo. Se sim, o que alimenta esse medo é uma certeza interna de saber que eu não vou poder voltar se eu continuar atravessando a ponte. O que a ponte representa para você? Baseado na pergunta anterior, para mim representa um ponto sem retorno. É um ponto do qual, uma vez que eu cruze ela, eu não vou poder voltar para trás. Isso para mim vai significar deixar as minhas memórias de lado. Há uma voz sussurrando em sua mente enquanto você avança. Ela é sua ou é de outro lugar? Ela é de outro lugar. É uma voz de pessoas dizendo o meu nome.
eu escuto meu nome dizendo por alguns tipos de vozes, algumas trazem um tom de saudade, outros trazem um tom de tristeza, outros trazem um tom de indiferença, e todas essas vozes elas vêm de um outro lugar que eu não consigo identificar de onde que elas vêm. 7. Em que momento você percebe que não está sozinho? Eu escuto um barulho atrás e eu percebo que tem uma fila de pessoas, todas elas com o mesmo olhar perdido e com o mesmo ar de confusão que eu estava até segundos atrás. Algo do passado ressurge enquanto você caminha. O que é? Uma árvore. A imagem de uma árvore se aproximando muito rápido. E depois uma escuridão. Nossa senhora, tá ficando bem legal isso aqui. A figura faz, no final da ponte, faz um gesto. Ela faz esse gesto aqui, chamando para eu me aproximar, né? Como você reage? Ai, eu volto correndo ou eu me aproximo? Eu fico em dúvida. Né? Mas eu tô mais propenso a seguir. 10. Você sente que há algo no abismo que te observa. O que é? São presenças. Tem presenças lá embaixo, presenças não humanas. Eu não saberia dizer que tipo de presenças são essas, mas eu sei que são presenças não humanas. Por quê? Porque é uma sensação diferente de quando você está num local e você sente que tem alguém te observando. Agora eu estou sentindo que tem alguém me observando, mas é uma sensação totalmente diferente dessa que você sente nos lugares. E aí eu começo a lembrar de vários lugares em que essas sensações de pessoas observando, numa rodoviária, num prédio, num escritório. Ao dar o próximo passo, você hesita. Por quê? Porque eu sei que depois do próximo passo não vai ter mais volta. Né? E também porque quando eu dei o próximo passo, as vozes que estavam vindo de algum lugar, elas ficaram quase que um sussurro, elas diminuíram de intensidade, como se elas estivessem ficando para trás. A figura encapuzada fala algo que ecoa em sua mente. O que você ouve? Ela fala que eu devo prosseguir e que esse é o único caminho. Há algo que você deseja perguntar à figura? Sim. Qual é a pergunta? O que tem do outro lado? Quando você olha para o céu, algo parece mudar. O que é? Conforme eu vou me aproximando dessa figura encapuzada, o cinza do céu ele parece se tornar menos cinza e mais branco. Qual é a última vez que você sentiu uma dúvida tão forte quanto agora? Eu lembro de estar no escuro e ouvir pessoas dizendo que não sabiam se eu iria sobreviver ou não. E eu lembro de ter ouvido isso, mas eu não conseguia me comunicar. E de repente eu, mais uma vez, imergi na grande escuridão com essa dúvida, se eu sobreviveria ou não. Pergunta 17. Você encontra algo no chão da ponte. O que é e o que isso significa para você? Eu encontro um mapa. É um mapa que me leva para algum lugar. Tem um ponto que passa para além da ponte. E esse mapa ele está apontando para esse ponto, para bem além da ponte. A figura no final da ponte parece mais próxima. Como você se sente? Eu me sinto menos assustado. Ao se aproximar do final, você percebe que algo em você mudou. O que é? Eu lembro de tudo. Eu percebo que eu tenho recordações da minha vida inteira até chegar aquele momento, menos dessa transição, que foi da grande escuridão e da grande dúvida, da primeira grande dúvida, por estar andando por um lugar ermo e desolado. Você chega ao final da ponte, a figura estende a mão. O que você faz? Eu seguro a mão dela. E assim tudo fica claro. E assim nós terminamos o primeiro cenário. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Qual que foi o grande
o grande plot dessa história? Eu tenho bem claro na minha mente, mas talvez falando tenha ficado tudo meio vago. O que vocês acham que aconteceu com o meu personagem? Quem era ele? O que aconteceu? Que cena que se passou aqui? Então é isso, gente. Tem outros cenários, na verdade são 10 cenários. Tem esse que a gente fez foi a ponte e o abismo. Você tem o espelho e o silêncio. Nem todos são tão filosóficos assim, tá bom? Alguns puxam um pouquinho mais pro terror, outros puxam para um lado mais filosófico, tem alguns que deixam muito aberto, tem outros que puxam mais para fantasia medieval. É um jogo que eu gostei muito de escrever. O Jardim e a Promessa Perdida, A Cidade e a Luz, esse aqui já se passa numa cidade, O Salão e a Sombra. Eu tentei deixar os nomes meio parecidos, né? Então são 5 cenários, eu achei que era 10. São 6 cenários. Então é isso, gente. Fica esse gameplay aqui. Eu gostei bastante. E é aquilo. Você tem que mandar a primeira coisa que vier na sua cabeça sem pensar muito. Deixa que as próximas perguntas elas vão se conectando uma na outra. Não se preocupa. Então é um jogo que desafia muito a nossa criatividade e a nossa capacidade de ir entrelaçando conexões, né? Então é isso, galera. Um abraço e a gente se vê.